Eu gostaria de falar uma palavra para mim e para os irmãos aqui presentes e também para todos aqueles que vão ouvir. Lembrando lá do versículo 1 do nosso capítulo de Hebreus 13, que a palavra nos fala: permaneça o amor fraternal, e que numa outra versão diz: seja constante entre vós o amor fraternal. Eu estava pensando nesse assunto. Nós temos aqui uma camada de pessoas muito diferente uma das outras. Nós temos aqui médicos, dentistas, engenheiros e pessoas, químicos, aposentados, gentes de profissão simples, economistas, gente de profissão simples, e que estão aqui com um propósito comum. Como que nós estamos reunidos, tendo assim diferentes mentes, diferentes níveis de inteligência natural, como é que nós podemos estar juntos aqui? Se eu começar a falar de química aqui, e o Mário começar a falar de arquitetura, outro irmão começar a falar de engenharia, nosso irmão de Campos do Jordão, que ele me disse que é engenheiro hoje, e outras profissões, se a gente começar a falar aqui, ele vai falar de coisas que ele sabe muito melhor do que eu, e eu vou começar a falar de química, ele não vai entender química, e o irmão vai falar de engenharia, cálculo estrutural, e vai ficar meio difícil a gente poder, conversar no mesmo nível. E a palavra de Deus, esse permaneça o amor fraternal, seja constante o amor fraternal, é uma coisa muito difícil. Eu falo para vocês que é difícil. No mundo, a gente rejeitava aquele amigo que era chato, aquele amigo que não nos convinha, aquele amigo que falava de uma mesma coisa sempre, que não nos interessava. Então a gente isolava essa pessoa. A gente deixava ela isolada. Mas não é o caso aqui hoje. Nosso irmão Lineu disse que o Senhor Jesus fez um pedido para nós. Ele nos pediu. Realmente, o pedido é diferente de uma ordem. Eu fazer um pedido para vocês podem atender ou não. Mas se eu der uma ordem, se meu pai me der uma ordem, eu vou ter que cumpri-la. É diferente um pedido de uma ordem. E o Senhor Jesus pediu, como nos fala Paulo, fazer isso em memória de mim. Mas ele nos mandou fazer uma coisa também. O Senhor Jesus nos mandou fazer uma coisa. O que foi que ele nos mandou fazer? O que o Senhor Jesus nos deu uma ordem expressa para que nós fizéssemos? Vamos lá, alguém pode falar aí? Amar. Amar. E o que mais? Vamos lá. Amai-vos uns. Amai-vos. Parou aqui? Amai-vos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deixa eu só achar aqui.
Hoje está acontecendo tudo. Tá feia a coisa. Tá ruim. Eu não quero falar assim, eu posso aumentar minha voz aqui, Não, mas eu prefiro esperar aí a... Dessa vez é só bateria. Só para ter... Desculpa aí, Batista. Não. Não. Esse mandamento do Senhor Jesus é uma coisa que nós temos que fazer. E é difícil para nós. É uma coisa muito difícil para mim, por isso que eu falei que essa palavra era para mim também. O Senhor Jesus diz, em João, não precisa abrir, eu vou ler os versículos. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, mandamento, não é um pedido, que vos ameis uns aos outros. João 15:17. Na lei, toda lei se cumpre numa palavra, como diz em Gálatas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, a palavra fala, nessas palavras, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é resumida. Tudo se resolveria se eu amasse ao meu próximo como a mim mesmo. No judaísmo, eles tinham esse mandamento. Era o mandamento da lei de amar o seu próximo como a si mesmo. Mas o que acontece quando nós formos lá em Lucas, na história de Rico e de Lázaro, como é que estava o amor de um judeu para com seu irmão? Não era para existir pobre entre o povo de Israel. Nós vemos o quê? O rico, Lázaro, que jazia à porta desse homem rico que vivia regaladamente todos os dias. Os cachorros tratavam melhor de Lázaro do que esse homem que era um judeu, que era irmão daquele que jazia à sua porta. Talvez ele até tropeçasse sobre o corpo de Lázaro, mas ele não lhe dava nada. Como o Senhor Jesus achou o povo de Israel amando uns aos outros? Desse jeito. Precisou contar essa história. E era amor que esse homem tinha para Lázaro? Não, pelo contrário. Ele queria ver Lázaro morto. Bom, a história vai para outro lugar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os parâmetros dos judeus não servem mais para nós. Porque nós temos agora um novo tipo de amor que os judeus não conheciam e que é o que o Senhor Jesus nos manda. Qual é o parâmetro que nós usamos para regularmos o nosso amor de uns para com os outros? O que nós usamos para medir o nosso amor para com os outros? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Cristo nos amou, o mandamento é que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou e deu e entregou a sua vida por nós naquela cruz. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida, a sua vida pelo seu irmão. Então nós temos um parâmetro agora para medir o nosso amor, se é que nós estamos amando os irmãos assim como Cristo nos amou. E quem éramos nós quando Cristo nos amou? Perdidos, rebeldes, pecadores, contra inimigos de Deus. E mesmo assim Ele nos amou. Mas
Então, esse é o nosso parâmetro agora. Nós devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Não tem mais desculpa de eu não saber se eu estou amando ou não o meu irmão. Embora nós estejamos aqui, e nesse diferente grupo de pessoas, e nós somos exortados, o hebreu era exortado lá na epístola dos Hebreus, ele era exortado ao quê? A que permanecesse, que fosse constante o amor fraternal. Eles já conheciam, aquela palavra está em Hebreus, eles já conheciam que era um mandamento. Mas Paulo vai falar também, e essa epístola serve para nós, para que seja constante. O amor tem que ser uma constante. Se a gente for medir num gráfico, nós conhecemos aqueles gráficos, né? X e Y. Se a gente for ver o amor de Deus, né? A palavra fala que Deus amou a Israel com amor eterno te amei. E em Deus não existe sombra de variação. Amor eterno e não existe sombra de variação. Se a gente for ver o gráfico de Deus, é uma linha reta. Que só vai no positivo, na parte positiva do gráfico. Se a gente for medir o nosso, olha, é assim, ó. E olha quando vai na parte positiva, hein? Olha lá quando vai na parte positiva. Porque normalmente está abaixo do zero. Por que isso? Por quê? Embora nós estejamos aqui num grupo muito diferente de classes de pessoas, nós estamos aqui com um objetivo comum. A nossa comunhão de uns para com os outros, né, que a nossa irmandade em Cristo, né, o nosso propósito é um só. Eu queria ter algumas definições que eu guardei aqui, ó. Os que estão aqui têm o mesmo interesse, a mesma intenção, a mesma aspiração, o mesmo desejo, o mesmo fim, a mesma mente, o mesmo objeto, o mesmo propósito, a mesma cena, o mesmo escopo e a mesma tendência. A mesma aspiração que um tem aqui é a respeito da pessoa de Cristo. Nós estamos pensando aqui, o engenheiro está pensando em Cristo. O químico, o aposentado, está pensando em Cristo. Nós não temos outro propósito aqui. Nós estamos juntos fazendo o que aqui? Porque eu queria ver os irmãos. Claro que eu queria muito ver os irmãos. Fiquei muito contente de ver muitos irmãos que eu não conhecia. Mas não é só isso. O amor tem que ser uma constante. E embora essa diferente classe não quer dizer nada para nós que somos cristãos agora. O meu conhecimento, a minha inteligência carnal não significa nada. Significa que nós devemos amar aos nossos irmãos assim como Cristo nos amou. Suportai-vos uns aos outros. Não é uma questão financeira só, né? Mas nós devemos suportar os nossos irmãos assim como Cristo nos suportou. Isso é difícil para nós, irmãos. Mas nós temos que passar por isso, que é um mandamento. Agora, o pedido da ceia, como eu já disse, nós podemos fazer ou não. Imaginem vocês se o pedido da ceia fosse um mandamento. Nós viríamos aqui com um coração, né? Porque alguém me mandou aqui, o Senhor me mandou, então eu estou vindo. Não. Eu venho porque eu quero lembrar do Senhor. Quero lembrar daquilo que Ele fez por mim. Do amor que Ele teve por mim. E demonstrar o amor de um para com os outros, isso é muito importante, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o nosso coração. E seria bem mais fácil de tratarmos uns com os outros se nós nos amássemos, né, cada um ao seu irmão, assim como Cristo nos amou. Essa é a nossa receita. A receita é essa. Se o médico me dá uma receita, está escrito lá, toma isso de 2 em 2 horas.
A receita do amor é como Cristo nos amou. Eu não suporto aquele irmão. Por que você não suporta ele? Se Cristo suportou. Qual é o seu problema? Porque aqui, então, se você olhar com os olhos do homem natural, você não vai conseguir. Muitas pessoas aqui eu já teria dispensado. Mas não são com esses olhos de homem natural, né, que eu devo olhar o meu irmão, mas com os olhos de Cristo, né? Como na presença de Deus, né? Nós estamos em Cristo, como se nós estivéssemos na própria presença de Deus. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui juntos em todo esse tempo. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado porque sabemos que o Senhor amou a cada um aqui, a despeito de toda o defeito, a despeito de toda a sua condição, a despeito de toda a nossa condição, e se entregou a si mesmo por nós. E se entregou a si mesmo por cada um aqui. Te agradecemos porque nos trouxeste numa mesma família, que nós podemos ter os mesmos propósitos em comum. Nós te agradecemos e nos encomendamos aos teus cuidados, também rogando pelos irmãos que vão voltar para os seus lares. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.